A paz do Senhor, crianças, a paz do Senhor a todos os irmãos, as irmãs que estão nos assistindo. Eu sou a tia Marlene, eu vim aqui passar um tempinho com você, matar um pouquinho das saudades. Vamos aprender um pouco mais da palavra do Senhor. Hoje eu vim trazer uma palavra que está em Juízes. Eu convido você agora a pegar a sua Bíblia, vou dar um tempinho para você correr, pegar a sua Bíblia para poder abri-la comigo. Vamos ler em Juízes, no capítulo 13, no versículo 7, parte B. Porque o menino será nazireu de Deus, desde o ventre até o dia da sua morte. Vamos falar hoje sobre a história de Sansão. Sansão foi escolhido por Deus desde o ventre da sua mãe. Antes mesmo dele nascer, o Senhor já saberia qual seria o propósito dele. Sansão era filho de Manoá. Manoá era casado com uma mulher. Ela não poderia ter filhos, ela era estéril. O Senhor enviou um anjo para falar com esse casal, dizendo que ela teria um filho. E esse filho se chamaria Sansão. Ele não poderia comer algo impuro, algo imundo, ele não poderia comer, não poderia beber bebidas fortes, não poderia beber vinho e também ele não poderia cortar os seus cabelos. Agora vamos pensar, Sansão, super cabelão, e vocês sabiam que Sansão era um homem muito forte? Sansão nasceu, Sansão cresceu, ele se tornou um homem forte, valentão, muito feroz. Agora eu vou falar para vocês algumas coisas que aconteceram com Sansão. Sansão matou um leão, imaginem crianças, um leão enorme, gigante, e Sansão matou um leão apenas com a força do seu braço. Ele não usou arma, ele não usou flecha, não usou nada. Ele feriu um leão como se fosse um cabrito. Olha que simples para Sansão. Ele era muito, muito forte. Sansão também feriu 1000 homens. 1000 homens Sansão conseguiu ferir. Isso está tudo lá, em Juízes. Vamos continuar aqui acompanhando com a tia Marlene? Sansão cresceu, ficou muito forte, cabeludo, cumpriram as promessas de Deus na vida de Sansão. Porém, houve uma certa vez que Sansão conheceu uma mulher chamada Dalila. Naquela época, os filisteus eram pessoas que não eram agradáveis aos olhos de Deus. E aí, Sansão foi enviado através do Senhor para livrar o povo de Israel. O povo de Israel começou a fazer muitas coisas feias aos olhos de Deus. E aí, eles foram enviados para as mãos dos filisteus durante 40 anos. Sansão foi escolhido para livrar esse povo das mãos dos filisteus. E essa mulher chamada Dalila fazia parte desse pessoal aí, dos filisteus, que não eram agradáveis aos olhos de Deus. Só que Dalila foi enviada pelos filisteus para poder descobrir qual era o segredo de Sansão, por que ele era tão forte daquele jeito. A força dele era assim incomparável e eles ficaram impressionados. Aí eles enviaram a Dalila, prometeram para ela muitas riquezas, muito dinheiro, se ela descobrisse qual era o segredo de Sansão. Vocês acham que Dalila topou esse desafio? Pois é, ela topou esse desafio. Ela foi até Sansão, se envolveu com ele e questionou a ele: Sansão, qual que é o segredo da sua força? Sansão estava apaixonado pela Dalila. E sabe o que aconteceu? Infelizmente, Sansão revelou qual era o segredo dele. Ele falou que o segredo dele estava onde? Nos seus cabelos. E olha o que aconteceu. Dalila esperou que ele fosse dormir no colo dela. Enquanto ele estava dormindo, ela, cortou os cabelos de Sansão. Nossa, vocês imaginam o que aconteceu? Quando Sansão acordou do sono que ele estava tendo, os filisteus chegaram. E aí, Sansão estava sem cabelos e fraco. Isso mesmo, crianças, ele estava sem cabelo e fraco. Ele ficou decepcionado com a Dalila. Ele falou: Dalila, você me traiu.
Pois é, e ele foi levado pelos filisteus, foi amarrado. Eles deixaram o Sansão cego, sem cabelo e amarrado. Sansão virou um escravo, ele virou como os outros, como uma pessoa normal. Ele não era mais uma pessoa diferente pela sua força, porque ele tinha perdido as suas forças. E aí Sansão, durante um tempo, os cabelos de Sansão voltaram a crescer. E aí teve um certo dia que prenderam Sansão em 2 colunas, amarraram as mãos dele. E o que aconteceu? Começaram a zombar de Sansão, começaram a rir de Sansão, porque ele não era mais forte, ele era uma pessoa fraca. Começaram a zombar. E olha o que aconteceu. Sansão fez uma oração ao Senhor. Vamos ler junto com a tia Marlene sobre essa oração? Essa oração está lá em Juízes ainda, no capítulo 16, no versículo 28. Vamos ler juntos? Sansão orou ao Senhor e disse assim: Senhor Jeová, peço-te que te lembres de mim e esforça-me agora, só desta vez. Ó Deus, ele clamou ao Senhor. E vocês acham que Deus ouviu a oração de Sansão? Ele ouviu. O Senhor concedeu a Sansão a última vez que ele ficaria forte. E aí Sansão estava amarrado com os 2 braços entre 2 colunas do templo de Dagon. E ele abraçou aquelas 2 colunas e colocou aquele templo por terra. Morreu Sansão e todo aquele povo que estava ali zombando dele. O Senhor prometeu que desde o ventre de Sansão até o dia da sua morte, eles seriam escolhidos do Senhor. E essa promessa foi cumprida. Até o dia da morte de Sansão, para vocês terem uma ideia, Sansão matou mais pessoas no dia que ele morreu do que nos dias que ele estava em vida. E agora eu vou fazer uma reflexão aqui com vocês para a gente aprender um pouquinho sobre essa história de Sansão. Sansão era um homem que não tinha uma intimidade com Deus, ele não orava muito a Deus. Ele usava sua força para fazer assim o que ele queria. Ele não sabia qual era o propósito que Deus havia concebido a ele essa força. Nós temos que ser diferentes de Sansão, temos que ter uma vida íntima com Deus em oração. Vocês sabiam que a oração é a chave de tudo? O tema da nossa semana, do Dia das Crianças, diz que nós temos que confiar em Deus, porque em Deus está todo o controle da nossa vida. Nós não temos que estar com medo, nós não temos que achar que temos que confiar nos outros ou confiar em nós mesmos. Sansão era uma pessoa muito forte. Ele achava que tinha o autocontrole, mas o autocontrole não está em nós mesmos ou nos outros, está somente em Deus. Deus está no controle de tudo, não tenha medo. Sansão, no seu último dia, a sua última oração foi muito trágica. Ele orou e pediu para Deus que devolvesse a força dele por uma só vez. Mas vocês imaginem que se nós tivéssemos esse tipo de oração, esse tipo de intimidade todos os dias, não só nos dias que nós estamos sem forças como Sansão, fraco como Sansão. Todos os dias nós temos o privilégio de poder convidar o Senhor a estar com Ele todos os dias. Então vamos aprender com Sansão. Sansão foi um homem de Deus, nascido naquela época, foi criado por um casal que era de Deus e ele teve a promessa cumprida na vida dele. Deus está no controle de tudo, não se esqueça. Deus está no controle de tudo e é nele que temos que confiar. Pergunte ao Senhor, qual o propósito do dom que Ele te deu? Qual será o propósito? Converse com o Senhor e eu tenho certeza que nosso Deus é poderoso e Ele está conosco todos os dias, por isso nós não temos que ter medo. Agora eu convido você a fechar os seus olhos para nós fazermos uma oração. Talvez você não conhecia essa história, você não conheça o Deus de quem eu estou falando. Eu vou te falar um pouquinho. O nosso Deus é o nosso Deus poderoso e é maravilhoso. E eu convido você a aceitá-lo no seu coração, a tornar amigo de Deus, poder conversar com Ele todos os dias. Ele está pronto para te receber. E você está pronto para receber o Senhor? Então eu te convido a fechar os seus olhos para nós fazermos uma oração juntos.
Papai do céu, muito obrigado por este momento no qual passamos juntos. Eu entrego, Senhor, a vida de qualquer criança ou qualquer pessoa que esteja assistindo, que o Senhor seja convidado neste momento para ser amigo dessa pessoa. O receba, em nome de Jesus eu te peço. Amém. Agora nós vamos falar do nosso desafio da história do dia de hoje. Vocês receberam um kitzinho, não receberam? Da liderança de vocês? Então vocês vão abrir o kit, vão ver que tem atividade sobre essa aula. E o desafio será você cantar um louvor que tenha a palavra Sansão. Muito fácil esse desafio, né? Eu conheço vários louvores que tem essa palavra. Então agora eu desafio você a gravar um vídeo com o louvor que tem a palavra Sansão, postar em uma de suas redes sociais e marcar a página ADMs Kids, para todos nós vermos. E eu também quero ver, viu? Agora é com vocês, crianças. Estão desafiadas. Um beijo para todos vocês. Deus abençoe. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.